Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, da 22ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 15 até o 20, que nos diz assim: Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. De sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um quase tratado teológico, embora eu estou exagerando com a minha expressão, porque naquele tempo muitas pessoas queriam diminuir quem era Jesus Cristo. Então nós não temos aí uma vasta teologia como nós já temos hoje, em compreender quem Jesus é, quem Jesus deixa de ser, os dogmas que nós já temos na igreja e por aí vai. Por esse motivo, era preciso deixar muito claro quem era então a figura de Jesus. E é isso que Paulo está fazendo aqui, nesse trecho da carta aos Colossenses. Quando ele nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, é para deixar muito claro que aquelas pessoas que querem ter acesso a Deus, aquelas pessoas que querem entender quem de fato Deus é, precisam olhar para Jesus. Quem quer saber qual a vontade de Deus, quem quer saber o que Deus pensa sobre isso ou aquilo, tem que se debruçar sobre o que Cristo falava. Não tem outra história. Para além disso também, o texto ainda fala que ele é o primogênito de toda a criação. Não é que Jesus foi o primeiro a ser criado, porque Cristo não é criado, ele é gerado, né? E aí, diante disso, por causa do próprio Jesus, tudo foi criado. As coisas do céu e na terra e por aí continua. Qual é o grande objetivo? Algumas pessoas naquele tempo estavam começando, por exemplo, a cultuar os anjos como se eles fossem mais importantes do que o próprio Cristo. Como se as figuras celestes, né, os seres celestes, como eu falei agora, fossem maiores do que o Senhor. E aí Paulo quer corrigir para dizer o seguinte: olha, se ele já existe desde antes, ele inclusive participou da criação do próprio mundo, como é que alguma outra coisa pode ser maior do que Jesus? É isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo também fala uma coisa muito bonita. Todas as coisas têm em Cristo a sua consistência. Amados irmãos e irmãs, eu acho que a gente vive, às vezes, em um tempo, né, com tanta crise existencial. Eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu estou no mundo, eu não sei qual a minha vocação, eu não sei quais são os meus sonhos. É um tempo de muito não sei, não sei, não sei. E tá tudo bem não saber. Mas a pergunta é, onde procurar isso? Tem pessoas que vão para os livros achando que o livro vai resolver alguma coisa. Tem gente que, sei lá, vai procurar em teste vocacional. Tem pessoas que procuram nas pessoas, procuram nos empregos, né? Numa realização específica de um sonho, como se isso fosse a tua felicidade. Só que tem um problema. Tudo isso pode, de algum modo, né, gerar em nós algum tipo de alegria, mas eu posso ser honesto contigo? Somente em Deus. Porque você pode ter o maior sonho da sua vida. Mas, em algum momento que você realizar ele, você vai descobrir que não era tudo aquilo. Eu estava vendo na internet um cartoon recentemente, onde alguém dizia assim, né? A expectativa para realizar alguma coisa é melhor do que a coisa realizada de fato. O que é que ele estava querendo dizer? Que o antes, aquilo que você vai criando de expectativa, aquela ansiedade boa e gostosa, né, que a gente vai vivendo, é boa, mas quando a coisa acontece, parece que ela sempre perde muito brilho.
É porque nós colocamos às vezes um peso muito grande, como se as coisas fossem praticamente como Deus, ou seja, nos supre, nos completa por completo, né? Desculpa a redundância, né? Como se as coisas fossem nos fazer felizes. Mas só Deus pode fazer feliz o nosso coração. Só Deus pode nos preencher, só Deus pode nos completar, só Deus pode nos dar vida e vigor. Coloque isso na sua cabeça. E aí olhar para esse texto e perceber isso, né, de que em Cristo todas as coisas têm consistência, nos leva a entender isso. Quer ter uma vida consistente? Quer ter uma vida vivida de verdade? Se ancore no Senhor. Depois o texto ainda vai falar que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja, que em tudo ele tem a primazia, né? E aí, em Cristo, Deus quis reconciliar todos os seres, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Amados irmãos e irmãs, na cruz, tudo se une. Né? De fato, podemos pensar assim, igual como tem aquele livro, né? Todos os caminhos levam a Roma, mas a gente também poderia fazer a seguinte comparação, todos os caminhos param na cruz. Aqui foi o momento ápice do amor. Aquele que veio unir tudo, aquele que também estava na criação de tudo, deu-se por completo para que eu e você também tivéssemos a salvação completa. Né? Que coisa bonita isso, né? Então que hoje, à luz dessa primeira leitura, você possa mudar um pouco a sua visão sobre Jesus Cristo. Né? Ele é o mais importante. Quando nós vamos ver pessoas que se dizem cristãs católicas, mas começam, parece que colocando Jesus em segundo plano, desconfie. Tem coisa errada aí. Porque Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Né? A nossa vida só faz sentido nele e por ele. Não vá por outro caminho não, porque esses atalhos aí vão dar errado. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também nesta sexta-feira. Até mais.